Olá, começa agora mais um programa Diálogos aqui na TV Unesp e hoje nós conhecemos a pesquisa inovadora do lodo sustentável. Nossa convidada é a pesquisadora pós-graduada pela Unesp em Rio Claro e hoje pós-doutoranda da Unesp em Araraquara, Dânia Mazeu. Dânia, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigada a vocês pelo convite e pelo interesse na divulgação desse projeto. Dânia, você tem sido uma pesquisadora ativa da área da ecotoxicologia. Eu gostaria que você comentasse como a pesquisa do lodo sustentável está aliada a essa grande área do conhecimento. Isso, nessa área, a gente busca propor soluções para os problemas ambientais. Então, esse projeto surgiu tentando propor uma solução ambientalmente sustentável para o destino do lodo de esgoto. Porque o lodo de esgoto ele é um resíduo produzido pelas estações de tratamento de esgoto. Então, toda vez que se trata o esgoto, gera-se o lodo de esgoto. E, normalmente, principalmente aqui no nosso país, esse lodo, o destino principal dele é o aterro sanitário. E as estações, elas têm que pagar, elas têm custos para disponibilizar esses lodos no aterro sanitário. E, ao mesmo tempo, o lodo ele tem por característica ser muito rico em matéria orgânica e outros micros e macronutrientes, que poderiam ser aproveitados no campo. Então, essa pesquisa propôs descontaminar o lodo de esgoto e testar a sua toxicidade. Tá? Então, a gente buscou trazer uma metodologia bastante simples, de baixo custo e eficiente. Desenvolvida em laboratórios da Unesp em Rio Claro. Isso, essa pesquisa ela foi feita no Laboratório de Mutagênese Ambiental da Unesp de Rio Claro e foi o meu projeto de doutorado, né, no programa de Biologia Celular e Molecular da Unesp de Rio Claro. E como que surgiu o tema de pensar essa questão do esgoto, né? Você pontua que essa ecotoxicologia vem pensar nessas soluções sustentáveis e por que é importante a gente ter pesquisas nessa área e aí o lodo se torna um grande objeto de estudo para você? Bom, atualmente nós estamos vivenciando uma degradação ambiental, seja pelo uso dos recursos naturais e às vezes, na maioria das vezes de forma indevida ou pela própria poluição que se gera. Então existe uma necessidade muito grande na busca na forma de reverter esse processo de degradação. Então, tanto de reverter o processo, como também de preservar o ambiente. Por isso que as pesquisas no meio ambiente estão sendo muito evidenciadas, né? Justamente por isso que nós resolvemos realizar esse projeto, e que traz benefícios não só para a população em geral, mas para outros grupos, como os agricultores, que poderiam estar se utilizando também desse lodo, substituindo os fertilizantes sintéticos por esse fertilizante natural. Também estaríamos diminuindo os gastos que as estações de tratamento de esgoto têm com a deposição dos lodos nos aterros. Então, tem benefícios enormes. E, claro, que, principalmente, nós deixaríamos de liberar no ambiente um resíduo que é muito tóxico. Então, a gente propõe uma solução ambiental muito significativa. Pensando nessa questão da sustentabilidade em si, né, diante da análise que vocês fizeram, né, contando para a gente um pouquinho como que foi o passo a passo desse projeto, o contato com as estações de tratamento de esgoto, para que de repente possamos incentivar mais pesquisas nessa área. Isso. Então, o projeto, ele começou com a coleta de um lodo de uma estação de tratamento que recebe esgoto doméstico. Tá? Esse esgoto ele foi misturado com diferentes proporções de terra para diluir esse lodo e facilitar a ação dos micro-organismos. Então, a gente promoveu um processo que chama atenuação natural monitorada, que consiste de que ao longo do tempo os micro-organismos vão lentamente degradando os componentes tóxicos e para que no final, após um ano dessa atenuação natural, ele tivesse a sua carga tóxica reduzida. Só que durante todo esse tempo, a gente ia coletando amostras e testando nos bioensaios para ver realmente se essa toxicidade estava sendo diminuída. Então, a gente procurou grupos em diferentes níveis tróficos, representantes desses níveis tróficos, para testar o efeito, se diminuía, se o efeito tóxico diminuía, ou aumentava, ou se mantinha o mesmo. Mais ou menos quanto tempo essa fase, Dânia, da pesquisa?
A gente demorou 1 ano para fazer a atenuação natural monitorada e coletou em 4 diferentes períodos. Então, no tempo zero, após 2 meses, 6 meses e 12 meses de atenuação natural monitorada. Mas nisso as amostras eram preservadas para as realizações dos bioensaios, porque a gente trabalhou desde bactérias até com células humanas. Então, a gente utilizou 6 sistemas testes diferentes. E nesses sistemas testes, que foram a bactéria, a levedura, minhoca, peixe, culturas de células humanas, a gente percebeu, e também plantas, que eram as sementes de cebolas, a gente percebeu que em todos esses níveis de organização, todos eles apresentavam efeitos tóxicos no tempo zero. Então, a gente viu que se aquele lodo, que retirado da estação de tratamento de esgoto, ele jamais poderia ser disposto no campo, porque aí sim iria prejudicar todos Ele era o 100% local. tóxico, a gente poderia Sim, falar. Ele iria prejudicar todo o local ali, os organismos que estariam recebendo aquele lodo. E no tempo de 2 meses, essa toxicidade se mantinha alta, não houve melhora. Mas após 6 meses, já houve uma diminuição dessa toxicidade, que chegou num ponto máximo de 12 meses. Então, 12 meses na mistura de 50% lodo, 50% solo, a gente teve uma resposta excelente, porque os níveis de toxicidade eram normais, eram aqueles o basal que a gente encontra naturalmente no ambiente. Então, isso indicou, né, que aquele produto estava descontaminado, e o que nós confirmamos nos 6 diferentes organismos testes. Então, isso se repetia nas 6 amostras que vocês tinham? Nesses 6 níveis de organização biológica. Então, era algo bastante representativo. E, de certa forma, esse lodo também mantinha uma carga considerável de matéria orgânica e dos elementos essenciais ali, como ferro, magnésio, e outros que são nitrogênio, fósforo, né, e potássio, que são nutrientes utilizados na agricultura. Aí, a partir dessa descontaminação, aí qual foi o próximo passo da pesquisa? Isso, bom, então, houve a descontaminação e foi feito esses ensaios. E tudo isso, cada um desses organismos indica um parâmetro. Então, em alguns a gente viu ação no DNA, outro a gente avaliou sobrevivência ou mortalidade. A gente viu também a questão da interferência da expressão gênica, então em nível de proteína. Então cada um desses testes são bastante demorados e trabalhosos, mas o que aconteceu é que após 4 anos, a gente consegue afirmar que aquele material é seguro por todos esses testes que foram realizados. Podendo ir aí para a agricultura sem qualquer tipo de contaminação. De contaminação, isso. E exatamente esse resultado positivo, de excelência que você obteve, fez com que você tivesse um reconhecimento internacional, mas sobre isso a gente comenta daqui a pouco. O Diálogos faz uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre o projeto desenvolvido na Unesp em Rio Claro, sobre o lodo sustentável com a Dani Amazil. Dani, a gente comentava sobre a descontaminação do lodo, que foi, né, o foco da sua pesquisa, e dialogando um pouco com a questão da área da agronomia, de certo modo, porque esse lodo, depois de descontaminado, como você explicou anteriormente, ele pode vir a ser utilizado na agricultura. Isso, o destino final, né, seria a aplicação desse lodo após ser descontaminado como fertilizante agrícola. No entanto, no meu projeto não foi testado o potencial agronômico dele, porque o objetivo principal desse lodo era tratar da toxicidade. Porque se a gente testasse só o potencial agronômico, do fato de a planta ter um melhor desenvolvimento ou não, ela poderia realmente estar tendo um maior desenvolvimento justamente porque o lodo já possui naturalmente aquelas características de matéria orgânica e de nutrientes. Mas, ao mesmo tempo, ela poderia estar absorvendo as substâncias tóxicas que estão presentes ali naquele lodo. Então, a grande questão é a gente primeiro testar se tem ou não toxicidade, depois, tendo toxicidade, promover a descontaminação por meio dessa atenuação natural monitorada, que foi a grande sacada do projeto, e depois se certificar dessa descontaminação
e aí sim disponibilizá-lo como fertilizante agrícola. E esse diferencial da pesquisa ele foi premiado pelo Ministério da Educação e Pesquisa na Alemanha, no prêmio que eles têm, que chamam Green Talents, em 2013, que você foi premiado. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa experiência e como eles chegaram até a sua pesquisa. Isso, então esse Green Talents, ele é um programa que premia jovens pesquisadores ao redor do mundo. Então, todos os países podem se inscrever para esse prêmio, desde que tenha uma pesquisa desenvolvida na área de sustentabilidade ambiental. Então, o meu projeto ele foi escolhido entre os 25 melhores do mundo, numa competição que tinha mais de 400 trabalhos inscritos. E a grande questão é que o lodo ele não é só um problema do nosso país, ele tem essa preocupação, ela é mundial. Então, realmente mostrou que a pesquisa teve um resultado bastante satisfatório, porque chamou a atenção de outros países para isso. Você consegue perceber um pouco essa relação a partir do contato que você teve com o pessoal na Alemanha, uma vez que você foi fazer parte da pesquisa lá depois, ano passado? Eu gostaria que você comentasse um pouco dessa troca de conhecimento, né? Com a expertise brasileira desenvolvida aqui, principalmente lá na Unesp em Rio Claro, com o pessoal da Alemanha. Isso, então, lá na Alemanha, era interessante que no grupo de 2013, eu era a única bióloga de lá, então, embora seja na área de sustentabilidade ambiental, a gente era um encontro multidisciplinar. E o único que tratava diretamente da questão ambiental era o meu trabalho. Então, é algo que eles têm muito respeito pelo ambiente, principalmente sendo um trabalho do Brasil, onde a biodiversidade é muito grande. Então, eles querem realmente que a gente preserve muito o ambiente, porque lá, para eles já está um pouco difícil, né? Já houve uma degradação ambiental muito grande. Então, hoje, eles estão cientes que as pesquisas não devem ser só feitas nas áreas que trazem retorno financeiro, porque eles sabem da importância e da necessidade de preservar os recursos naturais. Mas eles verificaram esse potencial da aplicabilidade social do seu trabalho? Sim, sim. Então, em alguns estados da Alemanha, o lodo não é aplicado na agricultura também, ele é utilizado para gerar energia para a própria estação de tratamento de esgoto, e eles viram, né, uma possibilidade de propor um outro destino, um destino mais sustentável para esse resíduo. E com relação à troca entre os pesquisadores? Como eu havia comentado, era um ambiente multidisciplinar, porque tinham profissionais de diversas áreas e também era multicultural. Então, tinham pessoas da Índia, do Canadá, da África, e foi um encontro de 15 dias onde a gente visitava institutos renomados de pesquisa na Alemanha. Então, a cada dia a gente aprendia coisas novas e tanto desde da questão da pesquisa, da questão científica, mas também de forma cultural, porque era um ambiente bastante informal, né? Durante essa troca possibilitava trocas multiculturais. Então, foi uma coisa bastante enriquecedora. E é interessante ressaltar aqui que esse prêmio ele existe desde 2009 e durante todos esses anos existem brasileiros representando entre os 25 melhores trabalhos. Então, isso significa que nós somos capazes de fazer pesquisas de qualidade e que recebem um reconhecimento internacional. E aqui no Brasil a gente ainda carece um pouco de divulgação científica na área, Dani, na sua opinião? Sim, eu acredito que a gente ainda está um pouquinho atrás nesse quesito. A gente até desenvolve pesquisa de qualidade, mas ela não tem tanto reconhecimento e não tem tanto valor, né? E você vê que é uma pesquisa que é bastante aplicada e que poderia ser levada mais adiante. Não só a minha pesquisa, mas principalmente na área ambiental, né? Há necessidade ainda de muito mais investimento e mais estudos nessa área para que a gente consiga colher frutos satisfatórios nessa área. E no último bloco, então, a gente ouve a sua orientadora comentando um pouco sobre o impacto social de pesquisas como a que você desenvolveu na Unesp em Rio Claro. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta.
Estamos de volta com Diálogos e aqui no estúdio nós recebemos a pesquisadora da Unesp em Rio Claro e também da Unesp em Araraquara, Dânia Mazeu, sobre o projeto Lodo Sustentável. Quem participou ativamente dessa pesquisa orientando os trabalhos da Dânia foi a professora Marim Morales, que é a nossa convidada do Ponto de Contato de hoje. Hoje a academia, além de ter um compromisso muito grande na formação de profissionais, tem também um compromisso em gerar pesquisas, né, e publicar pesquisas inéditas, que é o que a Unesp vem fazendo e que tem um grande potencial, né, cada vez maior para ser aplicado nessa área de produção de pesquisas de alta qualidade. Dentro desse âmbito da pesquisa, na área ambiental, a gente tem ainda, além da produção, né, de conhecimentos, nós temos que reaproveitar esse conhecimento que a gente gera para que seja aplicado realmente no meio ambiente para uma melhor segurança da população. E com vistas a esse objetivo, o trabalho da Dânia, que foi desenvolvido na Unesp de Rio Claro, no Departamento de Biologia do Instituto de Biociências, ele visou reaproveitar um resíduo que é descartado no ambiente, de maneira geral, e que constitui um grande agente poluidor. Esse reaproveitamento ele foi feito no sentido de levar um resíduo sem utilidade nenhuma, né, para a agricultura, mas que ele funcionasse como se fosse, né, ou sendo, melhor dizendo, um corretivo de solo, funcionando então como um fertilizante de solo. O trabalho em si, né, gerado, foi desenvolvido ao longo de 4 anos e os resultados foram extremamente significativos, e tanto que a Dânia recebeu um prêmio internacional de sustentabilidade ambiental. A Unesp de Rio Claro tem apoiado essas pesquisas e o programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular tem uma área que trata também, junto com as demais áreas, né, dessas questões ambientais. Eu faço parte desse programa, oriento em nível de mestrado e doutorado, inclusive também, né, com orientações de pós-doc, todos na área ambiental, trabalhando exatamente com toxicologia ambiental e bioensaios para que a gente tenha uma segurança ambiental bem interessante e possa contribuir para um ambiente saudável. Dânia, a professora Marim, ela comentou bastante da relação que a Unesp de Rio Claro tem com esse tema da sustentabilidade. Eu gostaria que você comentasse, como a gente terminou o bloco anterior, pontuando a questão da divulgação científica. Como que a Unesp em Rio Claro, na sua perspectiva, ela tem ajudado nesse sentido para alavancar pesquisas de qualidade que têm sido feitas em nosso país? Sim. A área ambiental lá em Rio Claro, ela está bastante desenvolvida. Não só no departamento de biologia, mas nós também temos o departamento de ecologia, o departamento de microbiologia e bioquímica. Todos estão desenvolvendo pesquisas de excelência na área de meio ambiente. E um reflexo disso é que, além do prêmio internacional, nós também tivemos destaque nós fomos escolhidos como semifinalistas no prêmio da Agência Nacional das Águas do ano de 2014. Então, no nosso laboratório, nós estamos desenvolvendo outros 3 projetos também na área de lodo de esgoto e com toda a infraestrutura necessária e com verba suficiente para desenvolver essas pesquisas. Então, a Unesp ela dá todo esse suporte aí para a gente, em especial o Laboratório de Mutagênese Ambiental, onde a gente tem equipamentos de pontas aí que nos ajudam, né, a ter esses resultados importantes que nós estamos tendo. Para incentivar pesquisadores como você, que tem essa visão em prol da sustentabilidade, procurar um programa de pós-graduação como o da Unesp em Rio Claro, mas que outras alternativas para conhecer pesquisas, revistas, eventos científicos que vêm fomentando esse debate? Isso, uma revista interessante, né, é aquela revista FAPESP, que traz toda hora novidades e assuntos mais recentes, mas é claro que hoje a gente tem a internet, que é só você colocar a palavra-chave ali, aparecem inúmeros eventos e artigos
E, claro, nós temos os artigos científicos com... alguns são internacionais, são mais restritos, não têm acesso ao público, mas dentro da universidade é possível, sim, ter acesso a esses instrumentos. E temos programas como aqui esses, né, que divulgam esses prêmios e esses projetos. Então, acho que hoje o acesso mais fácil é por meio da internet mesmo, procurar esses links que existe muito material para ser analisado. E como que isso tem impactado no seu futuro enquanto pesquisadora, Dânia? Bom, atualmente, então, eu estou desenvolvendo o meu pós-doutorado na Unesp de Araraquara. E é claro que cada vez mais a gente tem as portas abertas, porque quando a gente tem resultados satisfatórios e tem o apoio aí da universidade por trás, não só no desenvolvimento da pesquisa, mas também na consolidação desse conhecimento, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, elas vão se tornando mais fáceis. E o interessante é que a gente percebe que, mesmo que seja a passos pequenos, está havendo uma mudança por parte da população, por parte dos políticos na questão da preservação ambiental. E é isso que um pesquisador espera, né? Claro que, em primeiro lugar, ter o seu trabalho reconhecido, mas, em um segundo momento, ver também que a sua preocupação passa a ser de um número maior de pessoas. E isso acaba impactando na formação de jovens pesquisadores, por exemplo, os alunos de graduação e os de pós-graduação que estão iniciando pesquisas que têm um contato com trabalhos como o de vocês e dos seus colegas. Exatamente. Eu acho que hoje tem muitos mais jovens que chegam à universidade com essa característica de querer buscar soluções, e principalmente na área ambiental. E que bom que a gente tem encontrado algumas dessas soluções, Dani. Eu gostaria de agradecer e parabenizar você pelo trabalho. Obrigada, Meire. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais sobre o projeto do Lodo Sustentável, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.